Também em São Paulo, uma exposição apresenta aos jovens um pouco do que foi a ditadura militar no Brasil. Jornais da época e cartazes contam uma história que ainda se reflete no presente do país. Logo na entrada, um chamado à resistência. A atuação dos grupos que adotaram essa postura durante a ditadura militar no Brasil é apresentada de forma didática. O jovem de hoje desconhece esses fatos, o que é triste, porque são esses fatos que trouxeram a democracia de volta ao país. Um dos principais atores da época foi parte da imprensa, que fazia oposição ao regime. Alguns dos jornais censurados estão aqui. José Luiz Del Roio diz que só em São Paulo, 370 profissionais foram presos na época. A grande imprensa gostava de publicar terrorista morto em tiroteio. Não, ele tinha sido morto na tortura. Você necessitava de uma empresa clandestina que pelo menos dissesse que isso não era verdade, isso não era mentira. Ali na rua Tutóia se mata, isso é tortura. Em 1975, o jornalista Vladimir Herzog morreu nas dependências do DOI-CODE. Na época, a causa divulgada da morte foi suicídio, algo que causou revolta nos opositores do regime. Em março deste ano, o Estado brasileiro reconheceu a tortura como verdadeira causa da morte. Quem matou Herzog foi a pergunta carimbada em cédulas de um cruzeiro pelo artista Cildo Meirelles, que neste ano fez uma releitura do trabalho, carimbando em notas de R$ a mensagem "O que aconteceu com Amarildo?". O caso do pedreiro suspeito de ter sido morto sob tortura pela Polícia Militar do Rio de Janeiro seria uma repetição da violência promovida durante a ditadura. Filho de Vladimir Herzog, Ivo diz que as histórias das vítimas do regime devem servir de exemplo. Acho que essa exposição vai trazer muita informação para os jovens, para eles ajudarem a entender, como é que a gente chegou onde a gente está, por que o país é do jeito que é, e dessa maneira ajudá-los a pensar um futuro de uma maneira mais consciente. A exposição Resistir é Preciso fica em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo até o dia 6 de janeiro e é aberta ao público de quarta a segunda-feira, das 9 da manhã às 9 da noite.